Pode ir, Luiz. Vamos começar. Não, ainda não está não, né? Peraí. Está desabilitado ainda. Agora está liberado. Pronto. Boa noite a todos. É muito bom encontrar vocês novamente, mesmo que seja de acesso remoto, Nadito, Lourdinha. Então, que sejamos todos bem-vindos a esse momento de reflexão para essa noite. Graças a Deus, temos nessa oportunidade o advento da tecnologia, né, para facilitar os nossos trabalhos e, por não dizer, nossa vida, de alguma forma. Então, conforme a André disse, eu vou fazer a introdução para a nossa palestra de hoje, e na leitura, para a gente começar a pensar um pouco e entrar nesse clima, eu vou ler uma poesia de Casimiro Cunha, que está no livro Cartas do Evangelho e Outros Poemas, através da psicografia de Chico Xavier. O título dessa leitura, em formato de poesia, é A Pátria do Futuro. Tempo virá neste mundo em que todas as nações serão famílias unidas no templo dos corações. Quando o homem se afastar do negro dragão da guerra, cujo hálito empestado infesta os ares da terra. Nesse dia da vitória dos pensamentos cristãos, os homens hão de se amar com sentimento de irmãos. Haverá então no globo uma só pátria, a da luz, uma bandeira, a da paz, e um só pastor, que é Jesus. Casimiro Cunha. Vamos então fazer a nossa prece de início, conectando com nosso Pai, e de agradecimento. Ó Pai amado, de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, modelo e guia, que o Senhor nos envolva mais uma vez em tua infinita luz e teu infinito amor nessa noite, onde buscamos compreender os teus ensinamentos, Pai, os teus desígnios para conosco nesse momento em que a humanidade passa por um grande desafio e que nos força a nos percebermos e provocar em nós mesmos mudanças. Então, que possamos ver tudo isso como uma grande oportunidade de nos melhorar. Assim, seguindo adiante, buscando cada vez mais o caminho reto que nos levará cada dia, passo a passo, mais próximos de Ti, fazendo com que possamos brilhar nossa luz e, mais importante ainda, Pai, fazer com que ela chegue a todos aqueles que precisam dessa luz, que precisam do apoio para sair de seu canto, onde sua própria luz ainda não consegue brilhar. Que possamos seguir assim adiante, sob o teu imenso amor. E assim, nesse momento, concentrados na mensagem que temos para ouvir, é que te pedimos a tua permissão para iniciar esse trabalho. Da mesma forma, eu te peço também que ilumine nosso companheiro André, que nos falará essa noite.
Que assim seja, Pai amado. Muito bem. Vamos aqui começar nossa tarefa. De antemão, já agradecemos a Luiz pelo convite, agradecemos a nossa Casa Espírita, e também espero que vocês não fiquem muito enjoados de mim, né? Afinal de contas, estamos aqui o tempo todo para a gente poder conversar. Mas confesso que é uma alegria imensa, mais uma vez a gente está reunido, podemos olhar uns para os outros, apesar do distanciamento geográfico, né, do distanciamento físico, mas eu já disse isso outras vezes. Esse distanciamento é apenas físico. Os sentimentos, as emoções que nos envolvem, que nos unem, continuam cada vez mais fortes, né? E hoje, para as nossas reflexões, nós vamos conversar sobre algo que tem a ver com isso, né? A lei de sociedade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu vou botar isso aqui embaixinho para não me atrapalhar. Bom, então, o tema da nossa conversa é esse, a lei de sociedade. Cadê? Ótimo. Bom, lei de sociedade. O que isso significa para nós? Qual a importância de nós compreendermos, de nós entendermos essa lei divina, como a gente vai ver? Bom, para as nossas reflexões, tudo que nós vamos conversar se encontra no Livro dos Espíritos, né? Livro esse que vai fazer aniversário, né? Nesse sábado, depois de amanhã, então, comemoramos 163 anos de O Livro dos Espíritos. Essa foto aí é a foto da capa do livro, da edição comemorativa dos 150 anos de O Livro dos Espíritos. Uma edição comemorativa que a Federação Espírita Brasileira lançou lá naquela época. Olha só, já se passaram 13 anos desse lançamento, né? E muitos de nós nos lembramos aí, temos esse livro. Bom, então tudo que nós vamos conversar, como eu disse, está no Livro dos Espíritos, que é um livro dividido didaticamente em 4 partes. A primeira parte, fala das questões das causas primárias, né, introduzida pela pergunta do que é Deus. A segunda parte fala para nós do mundo dos espíritos ou do mundo espírita, né, um mundo onde os espíritos vivem, como é que é a vida deles, o que acontece lá, as atitudes, as ações, o que os espíritos fazem. A terceira parte, que está contida nesse capítulo que nós vamos estudar hoje, é a parte que trata das leis que regem o universo. As leis morais regem, então, o universo espiritual, né? E no capítulo 7 dessa parte do livro, temos a lei de sociedade, que é o foco da nossa discussão de hoje. Bom, a grandiosidade de Deus está em tudo que existe. Ela é sabida de nós, né? Nós entendemos que Deus é grandioso, ele é a perfeição absoluta. Mas nós não conseguimos compreender muito bem o que é Deus. Os Espíritos nos falam, na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, que nós não somos capazes de perceber, de compreender a natureza íntima de Deus, porque nos falta um sentido, nos falta a capacidade intelectual, mas nos falta um sentido. Então nós temos o sentido da visão, do tato, da audição, do paladar, do olfato, e para percebermos Deus, nos falta algo que o tempo, o processo evolutivo, nos facultará adquirir, que é um sentido especial. Os Espíritos falam que a gente, quando estivermos já longe da influência da matéria, estivermos num grau de pureza mais alto, a gente vai conseguir adquirir esse sentido, porque teremos a possibilidade de não só conhecer, como ver e entender a vontade de Deus com mais clareza. Então, vejam só o que nos aguarda. O entendimento completo ou mais delongado, mais ampliado do que é Deus, e vamos poder ver a Deus. Isso é uma coisa que é
é difícil até da gente compreender. Mas se a gente não pode perceber pelas faltas que temos, pela incapacidade que temos de perceber, de ver, de conhecer Deus na intimidade, podemos, de uma certa maneira, conhecê-lo compreendendo e entendendo os seus atributos. Então, quais são esses atributos? No Livro dos Espíritos, na questão número 3, né? Questão 13, perdão, nós temos lá que Deus é eterno. É uma das atribuições, os atributos de Deus. Deus é eterno. Ele nunca teve princípio e nunca terá fim. Isso já fala, nós dizemos muitas vezes que nós somos eternos. Mas nós não somos eternos, nós somos imortais. Eterno é aquilo que não tem princípio nem fim. Toda a criatura tem princípio. A causa primeira de tudo que existe, inclusive de nós mesmos, é Deus. Então nós somos seres infinitos, somos seres imortais. Mas eterno, só Deus o é. Deus também é imutável. Deus é a perfeição absoluta. Só precisa modificar-se aquilo que não tem perfeição. Assim somos nós. Assim são as leis que regem a nossa vida cotidiana. Tudo que precisa se transformar, se modificar, é porque não atingiu o grau de perfeição. Deus é imutável, porque é a perfeição no seu grau máximo, no seu grau superlativo. Deus é imaterial, outra coisa difícil da gente compreender. Tem, inclusive, uma natureza diferente da natureza do princípio inteligente, da natureza espiritual. Porque no Livro dos Espíritos há uma questão, eu não me lembro o número dela, em que os espíritos perguntam se... O Kardec pergunta se o espírito é imaterial. E aí os espíritos respondem assim, imaterial não é bem o termo. Porque se o princípio inteligente, o espírito tem que ser alguma coisa, tem que ser feito de alguma coisa. Então, imaterial não é bem o termo. Então, a gente vê que a natureza do espírito, do princípio inteligente, é diferente da natureza de Deus. Deus é único. Existe um só Deus. Porque se existissem dois, com os mesmos poderes, já não seria a vontade de um só a imperar. Deus é onipotente. Ele é todo-poderoso. Ele tudo pode. Inclusive, como nós vimos ontem no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o único capaz que tem a possibilidade de derrogar as suas próprias leis. Ele não o faz, porque não tem necessidade, já que ele cria suas leis com as suas características. Então, as suas leis também são imutáveis, já que são feitas por ele. São perfeitas e imutáveis. Mas ele tem esse poder. Ele é onipotente, ele tudo pode. Ele tudo sabe, é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares. E ele é soberanamente justo e bom. Então é preciso que a gente lance esse olhar para esses atributos de Deus, porque isso nos aproxima um pouco dele, torna Deus um pouco mais palpável para nós, que ainda precisamos ser impressionados para que a gente possa compreender diante dessa nossa pequenez intelectual e moral, inclusive. E outra maneira da gente perceber Deus é nas coisas que existem na natureza. Kardec pergunta como que a gente pode perceber a natureza ou a existência de Deus. Aí os espíritos respondem, use o bom senso e observe. Tudo que não tem o homem como causa, o seu bom senso, a sua inteligência lhe dirá. Então, em tudo que o homem não tem parte, que o homem não é o causador, existe Deus. Uma planta, por exemplo, você pode plantar uma árvore, mas você não faz a árvore crescer, você não define qual o tamanho que essa árvore vai ter. Se for uma árvore frutífera, por exemplo, você não consegue definir, não, vou plantar essa árvore e ela vai dar 200 frutos a cada florada. Não tem jeito. Você não consegue definir isso. Tudo isso não está na mão do homem, por exemplo. Isso é uma característica que nos remete a uma prova da existência de Deus. E outra coisa, além das questões da natureza, das coisas que o homem não é o causador,
a gente também pode ver a grandiosidade de Deus quando a gente estuda as suas leis. Quando a gente começa a se debruçar sobre elas, para tentarmos, pelo menos, dentro das nossas limitações, compreendê-las. E temos as leis divinas ou naturais, que são o objeto dessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Leis perfeitas, imutáveis como o próprio Deus. Leis eternas como Ele, que fez com que tudo existisse, para que regesse o universo desde sempre. Essas leis divinas, elas existem com um objetivo. Concorrem, como está lá no Livro dos Espíritos, para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando delas se afasta. Então, as leis divinas, as leis naturais, também nos remetem a essa grandiosidade de Deus. E dentro dessas leis divinas, dessas leis naturais, uma das leis que a gente vai poder ver essa grandiosidade de Deus é a lei de sociedade. E é sobre ela que nós vamos, então, conversar durante essa noite inteira. O que nós entendemos por sociedade? Primeiro, para que a gente possa compreender o que é a lei de sociedade, obviamente, precisamos lançar um olhar sobre sociedade. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, para a sociedade em que nós vivemos, mesmo que ela já tenha evoluído bastante nos últimos séculos, isso é fácil da gente perceber quando a gente observa as características da sociedade da Idade Média, né, dos séculos passados para a nossa sociedade de hoje, há notoriamente uma evolução. Mas ainda hoje, temos uma sociedade em que o peso de cada um está muitas vezes no poder material que cada um possui, né? Nas discriminações, nas dificuldades. Vemos, por exemplo, uma sociedade extremamente consumista, que, de uma certa maneira, essa pandemia da Covid-19 que vivemos hoje freou, já que não nos é possível termos os hábitos que vimos cultivando ao longo do tempo. Então, vivemos uma sociedade consumista. Pessoas que se consomem. O que é bacana, o que é bom, é rapidamente consumido e descartado. E ficamos ávidos por uma outra coisa, por uma novidade. Então, não vivemos o momento. Vivemos sempre à procura, à cata de algo que ainda não veio. Essa é a característica dessa sociedade consumista e materialista, na grande maioria das vezes, em que vivemos. Uma sociedade onde normas e regras de conduta muitas vezes são ditadas pelas novelas, são ditados pelo que as pessoas veem na TV e que muitas vezes, ou na maioria esmagadora das vezes, nos traz uma visão completamente deturpada da realidade. Uma visão comprometida, uma visão parcial, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social. A visão que a maioria dos programas televisivos nos apresenta é uma visão deturpada. É aquela visão em que precisamos fruir a vida, curtir a vida, e essa curtição, essa fruição significa, em geral, abusos. Abusos no prazer. As buscas frenéticas pela curtição, pelo prazer material fugaz e que não nos traz preenchimento, não nos traz valores que nos deixam felizes, que nos deixam verdadeiramente em paz, nos deixam um oco, um vazio. Mas essa é a sociedade que nós vivemos. E a consequência mais natural dessa miséria social que nós temos, que nós impomos, são essas questões, onde poucos têm muito, exageradamente, e uma grande parte da população, uma grande parte das pessoas vivem mendigando, vivem sem o mínimo necessário para viver com dignidade. Outra consequência natural disso, obviamente, que não é a pobreza que faz o criminoso, mas as dificuldades gigantescas que muitas vezes se apresentam para uma parte da população, elas culminam em uma educação deficiente, em famílias desagregadas, que vão acabar culminando nos índices gigantescos aí de
violência, criminalidade. E descompromisso com o próximo, porque são descompromissados consigo mesmo. Isso é porque nós vivemos uma sociedade estabelecida, alicerçada no egocentrismo. Então, vivemos essa sociedade. Mas será que é essa sociedade que verdadeiramente significa a sociedade de que trata, por exemplo, o Livro dos Espíritos? Realmente, sociedade é isso? Na primeira edição do Dicionário Roais, lá em 2001, a gente encontra um significado, que esse livro eu tenho, um livrão, um dicionário bem grosso, né? Que não é eletrônico, é um dicionário físico que eu tenho aqui. Então eu fui procurar o que significa sociedade lá no Roais. E olha que interessante essa definição. No dicionário está escrito assim: sociedade é um agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. Olha o conceito, olha a definição. O que é estado gregário? Gregário é aquele que tende a viver em bando, em conjunto. Aquele que gosta de ter a companhia de outras pessoas. Aquele que é sociável. Então, aqueles que vivem em estado gregário gostam de viver assim, são sociáveis. E o que é conviver? Conviver, além de ser um encontro espírita para casais, conviver significa ter relações cordiais, dar-se bem. Então vamos voltar ali ao conceito que a gente vê no dicionário. No dicionário, então, está lá: sociedade é um agrupamento de seres que convivem, que têm relações cordiais, que se dão bem, que convivem em estado gregário, então que gostam de viver juntos uns dos outros, que tendem a viver juntos uns dos outros, que são sociáveis e que, além de tudo, estão em colaboração mútua. Então, essa sociedade de que nos fala o dicionário não é uma sociedade assentada sobre o egocentrismo. Porque uma sociedade em que o egocentrismo é o alicerce, não há estado gregário verdadeiro e muito menos colaboração íntima, muito menos convivência, nesse sentido que está escrito no dicionário. Então, a nossa sociedade hoje, obviamente, estamos evoluindo, estamos avançando, melhorando, e essa pandemia também nos ajuda nisso, né? Por mais que seja curioso a gente imaginar que estamos distantes, mas estamos construindo uma sociedade melhor, em que nós vamos percebendo que é necessária a colaboração mútua entre nós. Mas, segundo esse conceito, nós não podemos chamar o que temos hoje de sociedade. É mais um aglomerado de pessoas do que verdadeiramente uma sociedade. Então, ainda vamos avançar para adquirirmos esse título de sociedade. Porque, nesse conceito, estamos avançando para chegar lá, mas ainda não podemos dizer que a nossa sociedade é uma sociedade verdadeira, na acepção verdadeira desse termo, como colocado aqui. Então, a sociedade verdadeira é a sociedade onde nós nos auxiliamos, nos damos as mãos, onde nós vamos ter não só a igualdade, onde vamos tratar todo mundo de maneira igual, como seres com os mesmos direitos, como vamos usar de equidade. Essa figurinha aqui é fantástica para nos ajudar a entender isso. Equidade é dar a chance para que todos tenham verdadeiramente as mesmas oportunidades. Aqueles que estão em menores condições, em piores condições, precisam de algo mais para que possam alcançar aquelas possibilidades do que aqueles que já estão em condições melhores. Assim, o mais forte ajuda e ampara o mais fraco. A sociedade amparando a todos, mas dando condições para que aquele que está em piores condições de competitividade, em piores condições de vida, de alcançar um patamar tal que lhe deixe em estado de equidade. Então, essa figura ela é muito bacana para que a gente possa entender o que é igualdade, o que é equidade. Muito bem.
Então, no livro dos Espíritos, no capítulo 7º, nós temos aí algumas poucas questões. Olha que interessante, são 10 questões que estão nos falando sobre a lei de sociedade. Essas questões, elas nos trazem 3 tópicos. O primeiro tópico é a necessidade da vida social, que compreende 3 perguntas, 766 a 768. O segundo tópico de que trata esse capítulo do livro é o tópico que nos fala da vida de isolamento e do voto de silêncio, questões 769 a 772. São 4 questões acerca desse assunto. E, por fim, vem nos falar de uma das coisas mais importantes, com 3 questões. Laços de família. E a gente pode, às vezes, indagar. Nossa, um assunto tão importante, com tão poucas questões. Mas isso também é uma característica dos espíritos mais elevados, que conseguem nos trazer informações profundas, dilatadas, com poucas palavras, nos trazendo concisamente muitas coisas para que a gente possa refletir e raciocinar. E a gente se lembra que sobre sexo, por exemplo, no livro dos Espíritos existem 3 questõezinhas, mas 3 questões que nos remetem a reflexões extremamente profundas. Muito bem. Primeira coisa, necessidade da vida social. A primeira pergunta que nós precisamos nos fazer quando a gente estuda esse assunto é, primeiro, qual o objetivo da nossa vida? Por que nós existimos? E a resposta que os espíritos nos dão, a despeito do que muita gente pensa, porque muita gente pensa que nós estamos aqui para pagar os nossos débitos com as nossas consciências, com Deus, com o que a gente quiser chamar. Para muitos, nós estamos aqui para expiar, para pagar dívidas. E nós sabemos, segundo os espíritos nos dizem, que o objetivo da encarnação, o objetivo da nossa existência é nós progredirmos. É a possibilidade que temos com essa ferramenta, com essa existência, com o corpo que Deus nos dá, para que a gente possa se aproximar um pouco mais da perfeição relativa que nos cabe alcançar. Porque esse é o objetivo de todos nós. Quando Deus nos cria simples e ignorantes, Ele nos dá uma destinação da qual nós não podemos escapar. E essa destinação é a perfeição. E qual o objetivo de cada existência? Avançarmos um pouco mais nessa direção, no alcance desse objetivo, desse fim, que é a nossa perfeição. Então, esse é o objetivo. E quando Kardec e os espíritos nos falam da lei de sociedade, eles vão nos perguntar e questionar, primeiro, nós temos condições de progredir sozinhos? Os espíritos vão nos dizer que não é possível progredirmos sozinhos, porque nós somos deficientes. Nós não temos todas as possibilidades, todos os conhecimentos necessários. Nós, para progredirmos, para avançarmos, para evoluirmos, que é exatamente o objetivo da nossa vida, precisamos do contato uns com os outros. Como se fôssemos pedras embrutecidas, cheias de arestas, cheias de lascas, em que no contato uns com os outros, na fricção em que travamos uns com os outros nessa convivência, vamos deixando de lado essas pontas, essas arestas, e vamos nos tornando mais lapidados. Então, não é possível nós progredirmos sozinhos nos aspectos em que precisamos avançar, em que precisamos caminhar. A vida social, além disso, nos falam os espíritos, está na natureza. Podemos ver isso, inclusive, no reino animal. É normal vermos sociedades organizadas, algumas extremamente bem organizadas, como é o caso das formigas, das abelhas. Nós sabemos quando estudamos isso na natureza, né? O isolamento, ao contrário, ele não está na lei da natureza.
Não é da lei da natureza, no caso do homem, o isolamento. A vida social humana está na nossa natureza. Um dos reflexos, uma das formas da gente perceber isso mais, é a palavra. Nós temos o dom da palavra, o dom da comunicação, porque nós precisamos dele. Precisamos dessa possibilidade de nos comunicarmos uns com os outros, para que nós possamos viver as experiências que nós precisamos viver, com o objetivo sempre de avançarmos, de evoluirmos, comunicarmos para termos mais tolerância, compreensão, entendimento, para podermos respeitar mais uns aos outros. Então a palavra já é um forte indício de que Deus nos coloca nessa existência para que a gente leve uma vida social. O isolamento, então, é contrário a essa lei, porque não existe na nossa organização nada que nos direcione na direção desse isolamento. Isolar-se, portanto, é contrário à nossa natureza. É contrário a uma lei maior que Deus coloca para nosso progresso. E essa lei é chamada de lei de sociedade. Nós existimos e estamos submetidos a essa lei, que nos remete a uma vida gregária, a uma vida de sociedade. Nos falam os espíritos, então, como eu disse, que para progredir, o homem precisa do contato com os outros. Até para que a gente possa vivenciar e experienciar, reparar, encontrar os nossos defeitos. Aquilo em nós que precisamos mudar. Aquilo em nós que o outro se queixa. Aquilo em nós que o outro não permite que se externe, que se exteriorize. Porque traduz um defeito, uma aresta que precisamos trabalhar, que precisamos lapidar. Então, para que a gente possa progredir, nos falam os espíritos com clareza. Nós precisamos, assim, do contato de uns com os outros. E a vida de isolamento, que é o segundo tópico, né, que nos fala esse capítulo. E aí a gente vê essa imagem, né? Imagina uma pessoa que fala assim, não, eu vou viver só, vou ficar isolado, vou virar um ermitão. E isso tudo eu vou viver uma vida de contemplação, vou viver uma vida de oração a Deus. E isso aí é uma coisa que é correta? É uma coisa boa ou não é? Então, na questão 769, Kardec faz uma pergunta assim. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, como todos os gostos também estão na natureza, por que o gosto do isolamento absoluto seria condenável, se nele o homem encontra satisfação? Então, os gostos, nos diz Kardec, também estão na natureza. Se tem o gosto do isolamento absoluto, ele seria condenável? Se o homem nele encontra satisfação, não estaria dentro da lei da natureza? E aí olha a resposta que os espíritos nos dão. Essa é uma satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então ele já começa a lançar uma ideia de que o isolamento ele desagrada a Deus quando esse isolamento faz com que a pessoa não seja útil a ninguém. Abrindo talvez um parêntese ou um campo, uma brecha, para que a gente possa entender que pode ser que exista algum isolamento que seja agradável a Deus, né? E os espíritos nos colocam nessas 4 questões que tratam desse assunto, que se a gente quer se impor uma expiação, como uma das perguntas, Kardec pergunta isso. Se a pessoa se afastar para se impor uma vida de restrições, uma vida de simplicidade, né, para agradar a Deus, de maneira a expiar suas próprias faltas, o que seja, os espíritos vêm falar que não, que a melhor expiação consiste em se fazer a maior soma de bem do que de mal. E a gente se isolar não significa, não se traduz em bem para alguém. Então, essa não é uma expiação adequada. Mas ele vai falar que existem aqueles que se isolam do mundo, que fogem à sua natureza, para se devotarem ao amparo dos infelizes. Existem aqueles
que buscam esse isolamento para se dedicarem a certos trabalhos que vão beneficiar a sociedade. E nesses casos, aí nós temos uma situação em que a imposição que esses espíritos se fazem de restrição do convívio, de limitação de sua vida social, essa escolha é agradável a Deus, já que ela redunda em benefícios para os outros. Então, todas as vezes que a nossa atitude significar benefício para o próximo, essa nossa atitude, muito provavelmente, será agradável a Deus. E há, então, aqueles que se voltam para dentro de si, que vivem uma vida mais restrita, para que possam se dedicar ao amparo dos infelizes. Um exemplo que nós temos, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa fez exatamente isso, para se devotar aos infelizes indianos lá em Calcutá. Ela levou uma vida cheia de restrições sociais, para que ela pudesse se devotar ao outro. Né? Há pessoas que buscam esse isolamento para escrever obras, para inventarem coisas. Thomas Alva Edison, por exemplo, se recluía muitas vezes e se dedicava à pesquisa, aos testes que culminaram em mais de 1000 invenções. Ele, para inventar, por exemplo, a lâmpada incandescente, precisou testar inúmeros filamentos até que ele conseguisse alcançar o filamento de tungstênio, que, uma vez percorrido pela corrente elétrica, se aquecia a mais de 3.000 graus e gerava aquela luminosidade que nós conhecemos. Foi com o trabalho dele que nós avançamos em muitas áreas. São muitos inventos extremamente importantes, alguns deles em que nós nos utilizamos deles até hoje. Então, esse tipo de pessoas que faz essa busca de isolamento para o benefício dos outros, o benefício da sociedade, o benefício do próximo, é extremamente agradável a Deus, porque a pessoa se impõe um cilício, uma dor, um sofrimento, uma restrição, não com um objetivo egoísta, mas com um objetivo altruísta de fazer o bem. Há uma séria diferença entre isso. E a gente precisa lembrar, quando ele vai falar do voto de silêncio, quando os espíritos, Kardec pergunta se não é uma coisa boa a pessoa se impor uma restrição, né, praticando o voto de silêncio. A pessoa que resolve de uma hora para outra, não, eu vou fazer o voto de silêncio, agora eu não falo mais nada. E aí os espíritos vêm nos dizer que isso é uma tolice, porque Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que ele nos deu. Porque se não fosse assim, não nos daria. Então, isso vale para tudo, mas também e principalmente vale com a palavra. Então, a palavra, a possibilidade de nos comunicar, essa dádiva que Deus nos oferta, ela existe para que a gente possa usar dela em nosso benefício, mas também em benefício do nosso próximo. Todos os dons, todos os talentos que Deus nos oferta, desde as possibilidades materiais até as condições intelecto-morais, são dádivas, são presentes que Deus nos oferta com um objetivo, que nós os usemos para o bem, mas não só para o nosso próprio bem, que aí seria egoísmo, mas para o bem daqueles que convivem conosco, daqueles que nos cercam. E hoje, com o advento da internet, por exemplo, muitas vezes podemos usar, como estamos fazendo agora, desses recursos para que a gente atinja pessoas que a gente às vezes nem conhece. Então, é o abuso das faculdades que torna condenável a atitude perante Deus. Deus recomenda o uso consciente. E o uso para tudo deve ser não só em benefício nosso, mas também em benefício do nosso próximo. E aí ele vai fechar o estudo dessa lei de sociedade, estudando e conversando, falando com a gente sobre os laços de família.
Começam os espíritos respondendo que os laços de família também estão muitas vezes, guardadas as devidas diferenças, com os animais. A diferença é que o animal vive uma vida completamente material, enquanto nós, seres humanos, vivemos uma vida moral. Então, quando alguns advogam que se existe na natureza aqueles que abandonam seus filhos, seus filhotes, não seria errado que os seres humanos também, em determinada fase, virassem, de uma certa forma, as costas para os seus filhos, ou jogassem ele no mundo, como é comum em algumas sociedades, inclusive no mundo chamado, nos países chamados desenvolvidos. Nós sabemos disso. Mas aí os espíritos nos chamam a atenção que o destino do homem é diferente do destino dos animais, já que o animal vive uma vida puramente material, guiada pelos seus instintos, sendo que há um momento em que eles percebem que o filhote já tem condição de cuidar de si. E assim não precisa mais dos seus cuidados. E a vida vai seguir cada um no seu rumo. É óbvio que existem animais que ainda têm vidas sociais, casais de animais, por exemplo, que são fiéis para a vida toda. Mas o destino do homem é diferente do destino dos animais. Qual é o destino dos animais? O destino do princípio inteligente que habita os corpos dos animais é se transformarem em homens. É avançarem na senda de progresso conduzidas pelos instintos, pelas experiências necessárias para que possam avançar e se fazerem dignos com a experiência que precisam para adentrarem o reino hominal. O destino do homem é diverso. Qual é o destino do homem? Nosso destino é nos tornarmos anjos, é nos tornarmos espíritos puros. Então, a gente precisa não usar como referência os animais. A nossa referência, a nossa meta, o nosso objetivo são aqueles que estão mais acima de nós. Jesus é o modelo. Ele usa do seu amor para abraçar o mundo inteiro, toda a humanidade, sobre o mesmo amor fraternal, nos abraçando com a mesma intensidade, fazendo de nós seus familiares. Os laços da família do Cristo são os laços mais amplos, já que ele avançou. Então nós precisamos nos utilizar desse modelo para direcionarmos a nossa conduta. Nos falam os espíritos da necessidade que nós temos de progredir. E que é dentro da família, né, se a convivência uns com os outros é necessária para o nosso progresso, não há convivência mais estreita do que aquela que nós fazemos dentro dos laços da família, dentro dos grupos familiares. Assim, nós vamos renascendo por laços, seja de afeto, de desafeto, para que a gente possa, nesse contato, progredirmos, avançarmos. Esses os laços materiais que conotam a família terrena. Mas os laços sociais, eles são sempre necessários ao progresso, como nós dizemos. E os laços de família vão tornar esses laços sociais mais apertados, mais fortes. Porque quando nós temos esse sentimento, nós tornamos esses laços mais fortes, mais firmes. Porque quando o sentimento se torna verdadeiro, os laços da matéria, eles deixam de ter importância. Porque os laços que permanecem, os laços que nos unem verdadeiramente, são os laços de entendimento, de pensamento, de afetividade. Os verdadeiros laços de família são, portanto, os laços do amor, que transcende, inclusive, o túmulo. Não importa se você já desencarnou ou o amor seu ou os amores já desencarnaram. Nossos familiares verdadeiros são aqueles que comungam conosco desses sentimentos de afeto, de respeito, de compreensão mútua, de querer bem. Então, os laços da família tornam os laços sociais mais apertados. E esses laços sociais são necessários ao nosso progresso. E nós estamos aqui
exatamente para progredirmos. A gente estuda, já conversamos outras vezes sobre os laços familiares, e quando a gente se debruça sobre a família, vamos perceber que há explicação para as dificuldades que trazemos, muitas vezes, nas relações dentro desse grupo. Porque, às vezes, pais e filhos, cônjuges, netos, que apresentam dificuldades na relação com os outros. Porque, como eu disse, muitas vezes os laços que nos unem, que nos fazem renascer no mesmo grupo consanguíneo, não são os laços da afetividade, são os laços do afeto, mas do desafeto, das dificuldades, dos problemas, das escolhas equivocadas que a gente acaba fazendo ao longo das nossas existências. Mas a família é fundamental para que a gente possa resolver, pela imposição que a consanguinidade nos faz, de convivermos uns com os outros. E assim transformarmos gradativamente dificuldades em laços de união e de amor, de compreensão e de tolerância. Então, esse é um grande objetivo da família. E a pergunta 775, que é a última, que fecha esse capítulo, fala assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E é uma pergunta que às vezes nos deixa intrigados. Por que Kardec faria uma pergunta dessa? Obviamente, porque ele olha para a sociedade e vê, e olha que naquela época era menos do que hoje, um relaxamento desses laços, onde nós temos a desagregação familiar vista com muita frequência. Nós temos uma sociedade que, de uma certa maneira, reflete esse afrouxamento, né? Esse relaxamento desses laços de família que devem ser de afeto, de compreensão, de cumplicidade, né? Nesse bom sentido, de fazer impulsionar o progresso do outro, sustentando o outro nas suas dificuldades, e assim todo mundo crescendo junto. Então, por que Kardec teria feito isso, essa pergunta? Porque ele também sabe que, apesar da família existir para o nosso progresso, nem sempre nós queremos, porque a gente fica olhando lá para o animal e os nossos instintos ainda animalescos são muito mais fortes em nós do que as potencialidades angelicais que trazemos ainda nessa semente que não desabrochou. Então, ele sabe, Kardec já sabia, que nós somos verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Então, aparentemente, nos apresentamos bonzinhos, mas dentro de nós existe ainda esse animal, existe esse ser ainda repleto de instintos que muitas vezes busca dar vazão, deixando preponderar a animalidade sobre a espiritualidade, deixando que o animal que ainda nós não deixamos de ser prepondere sobre o espírito que somos, sobre esse ser imortal, fadado necessariamente ao progresso, à felicidade, à pureza. Então, por isso ele faz essa pergunta. E a resposta a essa pergunta, o que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Uma recrudescência do egoísmo. E é exatamente isso que a gente vê. Essa sociedade alicerçada no egoísmo, alicerçada no egocentrismo, ela acontece muito por conta dessa desagregação familiar, desse afrouxamento dos laços de família, por inúmeras questões sociológicas, psicológicas, econômicas, é muita coisa para se discutir, né? Mas o próprio período que a Terra passa leva muitas vezes a circunstâncias que a gente não compreende muito bem. Mas é preciso que a gente se lembre, então, que é sob o conjunto da família que nós vamos alcançar esse sol que é Jesus, esse sol que significa a nossa libertação, a nossa felicidade, a nossa paz verdadeira. O caminho necessariamente passa por nós ampliarmos e reforçarmos os verdadeiros laços de família. E a gente assim vai compreendendo que não é possível a gente ser feliz sozinhos. Isso, na verdade, não se traduz em felicidade. É uma felicidade fugaz,
que traz muito mais vazio e dor na consciência. E a gente vai vendo isso. Como que eu posso me cercar na minha casa, crescer os muros, colocar cerca elétrica, colocarmos guardas, guaritas, nos trancarmos dentro de casa para fruirmos uma falsa felicidade, geralmente puramente lastreada nas conquistas da matéria, enquanto ao meu redor as pessoas sofrem, as pessoas passam necessidades. Então a gente vai compreendendo que não é possível avançar sozinhos, não é possível ser felizes sozinhos. Que para a gente ser feliz de verdade, a gente precisa ser feliz juntos. É preciso que a gente esteja juntos. Obviamente que vai fazer pouca diferença o nível socioeconômico que a gente vai ter se nós estamos felizes, se nós estamos plenos, se nós estamos conscientes da nossa realidade de espíritos imortais, dando valor para o que tem valor, obviamente sem menosprezar, sem desprezar a matéria tão necessária para a nossa evolução, não só a matéria das conquistas propriamente ditas, mas a própria matéria de que se constitui o nosso corpo físico. Mas só é possível ser feliz de verdade quando formos felizes juntos. E assim, sendo felizes juntos, vamos fazer com que o nosso planeta também possa alcançar esse estágio, esse momento em que nós já não seremos mundos de provas e expiações, mas já seremos mundos onde nós nos damos as mãos, onde nós nos respeitamos, onde somos mais solidários, somos mais fraternos. Mas isso não é possível fazer sozinhos. É preciso que nós nos demos as mãos para que juntos construamos a terra que nós desejamos, que nós merecemos, mas que precisamos trabalhar por ela. E assim, nós vamos cumprir a vontade daquele que governa os nossos destinos desde antes do nosso planeta existir. Aquele que dedicou-se, que entregou-se por nós, que abdicou muitas vezes da sua própria condição para vir ter conosco, para nos alavancar para cima na direção dessa felicidade plena, mostrando que quando nós ampliarmos os laços de amor, de afeto, ampliarmos os laços sociais, ampliarmos os laços familiares, nós vamos conquistar o direito de vivermos nesse planeta, um planeta regenerado, que vai ser o primeiro passo grandioso na direção da nossa destinação verdadeira. E assim, nós podemos compreender a importância dessa lei de sociedade, da importância que tem procurarmos com os nossos esforços no bem, implementarmos essa sociedade, como nos diz o dicionário, onde nós convivamos como seres gregários, colaborando mutuamente uns com os outros. Isso é o que significa a verdadeira família universal, onde todos se preocupam uns com os outros, onde não haverá felicidade verdadeira se existir alguém na miséria, se existir alguém chorando, porque nós precisamos ir lá e secar essa lágrima. Então, que Jesus possa nos abençoar, possa nos guiar, para que a gente aproveite todas as circunstâncias, como a pandemia, a gente sempre vem falando, para que a gente saia de um patamar e tenhamos galgado um degrau a mais na implantação dessa sociedade mais feliz e mais justa. Então, meus amigos, nós vamos aproveitar este momento, aproveitar essas reflexões, e agora, todo mundo envolvido, nós possamos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo por tudo, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo pela vida, agradecendo por essa existência. Quem tiver a sua água para magnetizar, para fluidificar, deixa ela aí e vamos pensar nela também durante a nossa prece. Senhor Jesus, mestre e companheiro, irmão maior, modelo e guia de todos nós.
É com alegria redobrada, com um sentimento sincero de gratidão em nossos corações, Senhor, que viemos até Ti uma vez mais, para Te agradecer pela chance que temos do convívio uns com os outros, pela chance e oportunidade que temos do convívio na sociedade e dentro dos lares. Agradecer, Senhor, até pelas dificuldades que esses convívios nos trazem, mas para nos mostrar os pontos em que precisamos transformarmos, os pontos em que precisamos melhorar. Porque assim, nos transformando e nos melhorando, seremos capazes de trazer para junto de nós o teu reino. Tu disseste que o teu reino, ainda não é desse mundo, mas nós sabemos que ele será quando nós nos alinharmos contigo verdadeiramente, trazendo para as nossas vidas, para as nossas existências, para nossas relações, o amor incondicional que tu nos exemplificaste. Assim, Senhor, agradecidos e envolvidos pelas tuas bênçãos, lhe rogamos que abençoe a cada família aqui representada, a todos que nos veem agora e aqueles que nos verão posteriormente, em todos os recantos. Que nós, Senhor, possamos, imbuídos dessa certeza de que estamos caminhando para a felicidade, possamos tomar as decisões de modificação, de transformação urgentes, inadiáveis. E que as tuas bênçãos, então, recaiam sobre todos nós, nos dois planos da vida, e que assim, envolvidos por esse amor grandioso, possamos continuar com consciência e decisão, caminhando no rumo dessa felicidade que nos aguarda. Neste momento, Senhor, rogamos também que abençoe as águas que estão dispostas, esse veículo poderoso de vida, que pelo seu amor, pelo influxo dos teus fluidos de saúde, pelos seus fluidos benéficos e da espiritualidade que nos acompanha, certamente a transformará em medicamento, que servirá para nos curar as moléstias, não apenas físicas, mas principalmente morais, Senhor, nos dando a força necessária para os enfrentamentos que precisamos realizar nesse processo de purificação de nossas almas. Que a tua paz, o teu amor, viceje de verdade em nossos corações. Hoje, agora, como desde sempre. Que assim seja, e o nosso muito obrigado por tudo que tem nos proporcionado. Muita paz.